Bom, então tier list, David Bowie, dos meus álbuns preferidos dele aqui, ranqueando do primeiro, do Bowie de 67 até o Black Star de 2016. Vou fazer aqui a listinha e falar um pouquinho sobre cada um deles. A categoria inicial vai ser pica, porque o Bowie é incrível. Depois vai ser excelente. Aqui vai ser... vou colocar um bom. Vou colocar um ok. E vou colocar um abaixo, mas eu não sei se vai ter abaixo aqui. Mas vamos pensar então. Bowie é meu artista preferido, é o que eu mais escutei nesse final de ano. Eu reescutei muita coisa da discografia dele de outros álbuns que eu não ouvia muito e tudo mais. Eu sempre escutei tudo que ele fazia, né? Tipo, todos os álbuns dele assim, mas eu dei mais atenção. E alguns álbuns até bateram diferentes comigo nessa ouvida nesse final de ano, né? Tipo, que eu passei reouvindo a discografia dele toda e tudo mais. Então vamos, primeiro álbum, Bowie de 67. Eu acho que ele é muito subestimado. Eu acho esse disco muito bom, muito bom, muito bom. Primeira vez que eu ouvi, ele me pegou, tipo, de surpresa, assim. Eu não sabia o que esperar. Eu já tinha escutado alguma coisa do Zig, alguma coisa do... Já tinha escutado a música Heroes, Life on Mars, eu acho, mas eu não tinha ainda a dimensão do que era ele, aí eu quis escutar do começo. Aí eu fui pro Bowie de 67 e, pô, esse disco é muito foda, velho. Esse disco é... Assim, claro que ele é muito inicial, as músicas não são nada, muito pouco com o que o Bowie faria depois, assim, tipo... E eu gosto de escutar, na verdade, a versão da Dead Anthology, que ele tem quase tudo que o Bowie fez nesse período. Mas o disco em si tem Uncle Arthur, acho que é uma música que é um baita começo de álbum. Tem Rubber Band, tem Love to Tuesday, tem Sell Me a Coat. Eu gosto muito da última, que é Please Miss Grave Digger, que é só ele cantando gripado em cima de um som de chuva. We Are Hungry Men é boa, When I Live My Dream. Não tá entre os melhores, mas eu acho esse disco bom, vou deixar ele em bom, a princípio. Agora esse aqui, o Space Oddity, foi o disco que mudou tudo, foi quando eu entendi o Bowie como talvez o maior artista da minha vida, assim. Foi aí que eu comecei a escutar realmente muito ele, comecei a apreciar muito mais tudo que ele fazia. Esse disco aqui eu achei ele incrível, ele tá no meu top 5 discos deles, então vai vir aqui no pica, na primeira categoria. E, cara, ele abre de maneira espetacular com o Space Oddity e ele encerra de maneira melhor ainda. Para mim, o melhor encerramento de disco que eu já ouvi na minha vida, não só do Bowie, mas de todos os tempos, é Memory of a Free Festival. Acho essa música muito, muito boa. E outras coisas, ele tem Wild Eyed Boy from a Free Cloud, que eu acho muito boa. Ele tem Signet Commit, que é um épico de 9 minutos, muito bom também. Ele tem An Occasional Dream, que é boa. Eu não gosto tanto de Janine e nem de God Knows I'm Good, mas I Unwashed and Somewhat Lightly Daisy também é boa. Tem uma faixa bônus, que é Conversation Piece também, que é bem boa. Eu esqueci de falar um pouco nesse aqui, mas ele tem eu não gosto tanto de algumas faixas, tipo Made of Bone Street, Join the Gang, She's Got Medals, mas as outras músicas que eu citei são muito boas. Esse disco aqui é incrível e ele mudou minha percepção sobre Bowie. E aí eu passei a ouvir ele com muito mais frequência, buscar musicalidade, buscar entender mais tudo que ele fazia, o camaleão, né, do rock que ele é chamado. E aí ele vai pro seu terceiro álbum, que é o The Man Who Sold the World, de 1970, que eu acho um bom disco. Assim, eu poderia colocar excelente, eu não sei, eu acho que ele é melhor do que esse aqui, mas eu não sei se ele entra numa categoria de excelente. Eu acho que ele tem boas músicas, tipo, eu gosto muito de After All, acho uma música muito bonita. Eu gosto de The Man Who Sold the World também, que depois ficou famosa na voz do Nirvana, né? E eu gosto muito da última faixa, que é The Superman, acho que é uma faixa bem da hora. E agora, Saver Machine é legal, Chichico Me Cold não me pega muito, nem a All the Madman, nem Black Country Rock. Mas ele no geral é um disco bom, assim, ele fala das influências de Nietzsche, né? Falando que é um disco que tem as letras tem muitas coisas das coisas que o Bowie estava lendo na época. Ele tinha acabado de casar, se eu não me engano, com a Angela.
Então, é um disco bom, eu gosto, não tá, eu acho ele muito inferior ao Space Oddity, mas eu acho que ele é levemente superior ao primeiro disco dele. Agora em 71 aí ele fez, aí ele, aí cara, aí é inacreditável, aí ele foi lá pra cima, assim. Em 71 ele fez o Hunky Dory, que é um dos discos também que eu acho que é um dos que eu mais ouvi na vida também. Esse disco ele já é tipo um salto grande, eu até considero ele melhor do que o Space Oddity. É um salto grande porque ele tem muitas músicas muito brilhantes, assim, tipo, é aquela coisa onde, assim, no Space Oddity eu falei de alguns que eu gostava menos, algumas que eu achava muito superiores, igual o começo e o fim. Esse álbum ele é muito mais bem diluído ao longo do álbum, as faixas incríveis que o Bowie fazia. Ele abre com Changes. Na verdade, o começo é quase como uma suíte no piano, né? Porque ele vem Changes, aí vem All Your Pretty Things, aí vem Eight Line Poem, depois vem Life on Mars, que é um começo muito bom. Eight Line Poem é um pouquinho abaixo, mas ela encaixa bem na coesão ali desse começo. Life on Mars é incrível, All Your Pretty Things também. Aí ele faz Cooks, né? Que é a música que ele fez em homenagem ao filho dele, que é um diretor de cinema, hoje. Mas a minha faixa preferida desse álbum é Quicksand, que também falam que tem influência lá de Nietzsche, do Superman e tudo mais. Eu gosto muito dessa música, eu acho que ela é um exemplo muito foda de como você faz um, um arranjo de voz e violão muito bom, assim, porque é um violão até simples, mas a maneira como o Boi canta, ela vai encarnando de maneira muito, cara, muito brilhante dentro da música, e depois ele vai adicionando os instrumentos, piano, bateria, baixo, vai tudo ficando mais pesado com o tempo, assim, conforme ele vai intensificando na voz. Pô, isso é muito foda, bom demais. Depois ele tem Fear Your Heart, que é um cover, que começa a era de covers, né? Os discos seguintes, só os próximos 4 ou 5 discos do Bowie iam ter pelo menos um cover neles. Esse é Fear Your Heart, que é uma música boa. E o final do disco tem mais as homenagens, né? Então ele tem 3 faixas em homenagem, que é Angel Warhol, Song for Bob Dylan e Queen Beach, que é pro Andy Warhol, pro Bob Dylan e pro Lou Reed, as 3 músicas, né? Eu gosto muito do violão de Andy Warhol, né? Que fala que influenciou na Under the Bridge. Tem a música do Metallica também que fala que tem influência, não lembro qual. Eu gosto de Song for Bob Dylan, que ela é uma música pop um pouquinho mais, assim, ela tem uma estrutura um pouco mais padrão, até porque o Bowie faz de pop, assim, ela pop no sentido popular, né? E não do gênero pop, mas tipo, do que o Bowie faz é popular, assim, ela tem uma estrutura bem certinha de estrofe, refrão e tudo mais. Gosto. Queen Beat, ela é um pouco mais pesada. Eu não sou tão fã de Queen Beat, isso vai até levar ao que eu vou falar daqui a pouco no próximo álbum, mas gosto muito dessa coisa mais sutil, das faixas mais suaves do Bowie nesse álbum. Queen Beat ela é bem mais pesada, ela já vai encarnar muito o que ele viria a ser no Zig, né? E o E a última faixa de Billy Brothers me lembra até Quicksand, ela começa bem baixinha, tem uma faixa começa bem na voz de violão ali. Eu gosto, é um disco incrível e tá aqui na lista dos meus preferidos. Mas aí ele foi pro auge, né? Assim, se ele já tava buscando essa linguagem mais roqueira, glam, ele atinge o seu ápice no The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 72, que é melhor do que esses aqui. Esse aqui é top 2, é meu segundo preferido dele. É um disco, cara, inacreditável. A quantidade de músicas boas que tem nesse álbum do Ziggy me deixa abismado, assim, como ele abre com Five Years, que é incrível, tem Moonage Daydream, que também é muito foda, Starman, que depois virou Sonata de Mármore, né, mas é uma música belíssima, assim, do jeito que ele canta, de como ele faz a harmonia. Minha faixa preferida desse álbum é Lady Stardust, uma faixa que bate muito comigo, assim, no nível muito pessoal, assim, acho isso incrível. Ele ainda tem a faixa Ziggy Stardust, que é muito boa. Ele termina de maneira incrível com Rock and Roll Suicide, que é também um dos outros grandes encerramentos. O Bowie era muito bom em encerrar álbum. A maioria dos álbuns dele terminam, pô, bem demais, assim. Eu gosto das outras faixas, eu gosto de Soul Love. Acho que Soul Love, ela já, até que fala Soul, né? Tipo, já vem um pouquinho, já, assim, um embrião do que ele viria a ser lá em Young Americans, no Station to Station, posteriormente.
O cover It Ain't Easy, eu acho que é uma das mais fracas do álbum, né? Mas ainda assim é uma boa música. Na linguagem, na ópera que ele constrói aqui da história do Zig, né? Ela encaixa muito bem. Star é muito legal. Hang On To Yourself, eu gosto um pouco menos também. Talvez seja que eu menos gosto do álbum, mas, de novo, encaixa na estética. E Suffragette City, que é uma faixa muito querida, né? Tipo, eu vejo muito que o Bowie cantou ela muito em shows. Eu vejo listas que a galera coloca uma das grandes músicas dele. Não me pega muito, ela é o mesmo que eu falei de Queen Beat, que ela faixa um pouco mais pesada, que me atrai menos dentro da discografia dele, dessa era, glam dele. Mas ainda é uma música boa, além do final, que é impecável. E detalhe falar também dos singles que saíram nessa época. Aqui eu não falei muito dos singles, mas os singles dessa era do Ziggy são muito bons. Tem John I'm Only Dancing, tem Sweethead e tem Velvet Goldmine, que é uma música incrível, assim, poderia estar facilmente no disco, uma das minhas faixas preferidas dessa era, assim. E aí vemos Paula de Insane, que eu tinha alguns problemas com ele, assim. Eu gosto muito de algumas coisas dele, mas eu não gosto muito de outras, assim. Eu vou deixar, eu acho que vai entrar como ok, mas falam que seria o Zig americano, né? Ele até mata o Zig num show, nessa era do Aladdin Sane, né? Mas ele chamou um pianista fudido pra tocar nesse álbum, assim, as faixas que aquele piano ultra presente de Lady Grinding Soul, Time, Aladdin Sane cara, são incríveis. Eu gosto muito do piano dessas músicas e isso eleva as músicas para um outro nível. Eu gosto muito da The Prettiest Star, que é uma faixa que na verdade é das sessions do Space Oddity. Ela não foi pro. Ela não era do. Ela não entrou no álbum Space Oddity e ele acabou reaproveitando ela aqui no Aladdin Sane. Gosto muito do começo dela, da linha de guitarra que começa, né? E a Driving Saturday, que eu acho uma música linda, linda. Mas aí vem as outras cinco faixas. Eu falei só de cinco. As outras cinco faixas aí acho que vem essa coisa do rock que eu falei de Queen Beat e Suffragette City, mas que nesse álbum elas me causam muito menos impacto, assim, interesse, assim, que é Watch That Man, Cracked Actor, Panic in Detroit, Let's Spend the Night Together, que é um cover do Rolling Stones, e The Gin Genie, que também é uma outra música muito querida, né, dos fãs do Bowie, que ele cantou muito, mas que não me pega. Então é um disco que tem 5 músicas que eu gosto bastante, em especial Lady Grinding Soul e The Pretty Star, eu gosto muito, Driving Saturday também, e tem 5 músicas que me pegam muito menos, então acho que ele é um pouco mais inconsistente nesse sentido. Eu diria até que é um disco um pouco superestimado nesse sentido, porque eu vejo gente colocando entre os 3 melhores, 5 melhores do Bowie, pra mim tá muito longe disso, muito longe disso. Então, esse é minha questão com Aladdin Sane. Aí, ainda nesse auge do rock and roll do Bowie, né, ele foi fazer o Pin Ups, que é um disco de covers. E, cara, assim, é um disco ok também. Eu poderia até colocar ele como abaixo, vou pensar um pouquinho aqui. Ele tem boas versões. O Bowie ele grava alguns artistas que eram menos conhecidos. Tem artistas conhecidos como Pink Floyd, né? Mas eu lembro, por exemplo, quando o Bowie morreu, o Bruce Springsteen fez um show e ele canta uma música em homenagem ao Bowie, né? Da morte dele, que é Rebel Rebel. Ele fala que quando ele começou a carreira, o Bowie gravou uma música dele. E de fato, uma música que não entrou nesse disco, mas que é das épocas desse álbum. O Bowie gravou Growing Up, que é do primeiro álbum do Bruce Springsteen, que nem é tão conhecido assim. Mas ele fez isso, mas tem Where Have All the Good Times Gone, acho que é assim que fala. Tem Rosaline, que é boa. See Emily Play, do Pink Floyd. Tem algumas boas músicas, mas ele é muito menos memorável, assim. Dá pra dizer que ele é um disco mais esquecível. Eu acho que eu vou colocar ele como abaixo, assim, porque considerando tudo que o Bowie fez, eu acho que esse disco ele tem uma capa que é até mais impactante do que o álbum, assim. Do que ele fez, eu acho que é um dos discos mais abaixo, assim, da carreira dele. Aí, em 74, ele quer fazer uma peça, se eu não me engano, do 1984, né, do George Orwell. Acabou que não deu certo e ele foi depois disso fazer um álbum, ele transformou isso num álbum que é o Diamond Dogs, que é um álbum que eu escutei muito. Quando eu comecei a ouvir Bowie, eu escutava esse álbum com muita frequência, assim, eu tenho grande carinho por ele, mas hoje ele é um disco que me pega muito menos do que os outros que eu passo a escutar dele, né, dos mais recentes e tudo mais. Então, hoje eu vou deixar ele como bom, mas eu acho ele até
porque eu prefiro escutar hoje o Bowie de 67, eu vou deixar ele como bom, mas ele tem ótimas músicas, a Sweet Thing, Candidate e Sweet Thing Reprise são muito boas, assim, é meio que uma faixa de 8 minutos dividida em 3 partes, né? Que é ótimo, eu adoro o começo da primeira música, Future Legend, começa com o Boi dando um gemidão muito, cara, da hora. Aí depois da Sweet vem Rebel Rebel, que é uma música muito icônica, que eu adoro, gosto muito da letra de Rebel Rebel, mais do que do instrumental, eu acho que a letra dessa música é muito boa. Aí o lado B tem Rock and Roll With Me, que é bom, é legal assim, é uma faixa ainda rock, já no final dessa era rock do Bowie, né, então, e depois, logo depois vem We Are The Dead, que até acho que reflete isso, assim. Eu sinto como isso, o fim desse rock glam do Bowie acabando nessas músicas, assim, Rock and Roll With Me, We Are The Dead, que até We Are The Dead até mais ou menos. E depois aí vem a parte do livro, né, 1984, que é a faixa 1984, que é muito boa, é a melhor faixa do álbum pra mim, gosto demais. Big Brother é boa e o final não é tão bom assim, mas é um dos finais do Bowie menos impactantes, pensando que ele fez Good Times Gone, Lady Grinding Soul, Prisma's Gravedigger, The Superman, Memory of a Free Festival, Rock and Roll Society e Billy Brothers, acho que até agora é o pior final de álbum dele. Aí a gente vai vir agora, eu vou deixar só 5 no pica. Eu vou deixar meus top 5 do Bowie aqui, eu vou deixar mais álbuns aqui no excelente. Mas vamos de Young Americans, que vai ser o primeiro álbum excelente da lista. É outro álbum que eu escutei muito, só que na mesma época do Diamond Dogs eu escutava muito os dois álbuns, mas o Diamond Dogs, ele... Quer dizer, mas o Young Americans, ele não batia comigo, assim. Eu acho que eu não tava ainda dentro dessa questão do Bowie na Soul Music, que ele vai para os Estados Unidos. Eu gostava de algumas músicas, só que ele nunca era tudo aquilo que eu esperava, e com o tempo ele passou a ser. Minha segunda música preferida da carreira do Bowie está nesse álbum, que é a música Can You Hear Me? É uma música lindíssima, lindíssima. Ele termina com Fame, que curiosamente é uma faixa também muito querida, mas que não me pega tanto assim. Talvez seja uma das que eu menos curto desse álbum, mas ainda é uma grande música. Eu gosto muito do lado B, exceto Famous, eu gosto muito de Somebody Up There Likes Me. Eu gosto muito do cover de Beatles, Across the Universe. É um dos poucos músicas dos Beatles que eu gosto talvez mais da versão cover do que original. E olha que a versão dos Beatles é muito boa. E no lado A ele tem todo aquele impacto do soul, né? Com Young Americans, Win, Fascination e Right. Right sendo a minha preferida desse lado, assim, também é uma das minhas preferidas do álbum. É um disco que acho que com o tempo que você passa e começa a escutar mais ele vai ficando melhor, assim. Hoje eu tenho, assim, um grande carinho por esse álbum, um dos meus preferidos. E aí, um ano depois, o Boy foi pra loucura, né? Mas nessa loucura ele fez o que pra mim é o seu melhor álbum da carreira, Station to Station. É o mais perto que o Boy chegou de um disco que eu falo, assim, é a mais perfeição, assim, do que ele fez na carreira, é o Station to Station. A abertura desse álbum é incrível, os versos It's not the side effects of the cocaine, I think this must be love, assim, ele tem versos muito bons. É verdade que é um dos discos da pior fase do Bowie, ele não tava no auge, assim, ele tá falando umas loucuras, assim, tipo, e depois ele se arrependeu de tudo, assim, ele falou que nem lembra das sessões, mas nesse meio período ele fez uma das coisas mais fantásticas, porque Station to Station é incrível, Golden Years é uma muito boa, uma das faixas dançantes dele que eu mais gosto, assim, Word on a Wing pra mim a melhor faixa do álbum, é lindíssima. Ele fala nessa música, Just because I believe don't mean I don't think as well. Don't try to fix everything in heaven or hell. Algo assim que eu acho, pô, incrível. TBC 15 é uma música muito boa também. É outra dançante demais, assim. Stay tem uma ilha de guitarra que eu gosto muito, Stay. E o final com o cover de Nina Simone, Wild as the Wind, é belíssimo, assim. É, um, é o álbum mais perfeito do que o Boy fez, assim. É o que eu mais pego pra ouvir, mesmo sendo um pouco mais denso, mais difícil, ele pra mim tá no auge, assim, é o auge da criativo dele, assim, muito brilhante, assim. E aí
por conta de todas as loucuras de drogas e tudo mais, enfim, de dietas malucas e tudo mais, o Bowie ele foi se retirar em Berlim, né? Lá ele queria gravar com o Brian Eno, conheceu o Kraftwerk, foi com o Iggy Pop também, produziu o álbum do Iggy Pop e foi fazer a trilogia de Berlim lá, né? Começando pelo álbum Low, que eu considero um excelente álbum, até melhor do que o Young Americans. É um dos discos mais experimentais do Bowie, ele tem duas partes, né? Uma parte ela é mais pop assim, mas ainda com muitos experimentos, né, sonoros assim. E a segunda parte ela é toda ambiental, né, tipo aquele estilo Brian Eno. São faixas até praticamente instrumentais, ele fala algumas palavras assim, mas faz alguns coros, mas nada muito nítido assim. E mas é maravilhoso assim. O lado A com Speech of Life, que é uma ótima abertura, instrumental também. Breaking Glass também é muito da hora. O What in the World, que é com o Iggy Pop fazendo backing vocal, se eu não me engano, né? É uma das que eu menos gosto, mas ainda é muito boa. Sound and Vision eu acho incrível, acho que a temática, assim, Sound and Vision, uma música sobre som e visão, assim, acho muito da hora. Minha preferida é Always Crash in the Same Car, que é a quinta, né? Acho que essa tem um instrumental fudido, assim, também um dos melhores dessa época de Berlim, do Bowie, assim. Be My Wife é muito boa, assim, uma mais dançante também. E a última parte do lado A, que também é instrumental, A New Career in a New Town, que é bem legal. E o lado B vem com Warzawa, Art Decade, Weeping Wall e Subterraneans. Acho que a que eu menos gosto, que às vezes eu confundo, mas é Art Decade. Eu gosto menos de Art Decade. Warzawa é incrível, não tem nem o que falar. Weeping Wall é boa e eu gosto muito do final de Subterraneans. Assim, acho que, de novo, é um final de álbum daqueles que o Bowie faz, assim, que é ferrado, assim. Gosto muito de Subterrâneos. E ele segue com talvez o álbum mais icônico, graças à música, né? O álbum Heroes, de 77, que eu vou colocar em excelente também, mas ele vai vir abaixo do Young Americans. Eu já gosto menos. Acho que ele... Eu acho ele menos memorável do que o Low, talvez, mas ele tem uma música que o Low não tem, que talvez nenhum outro álbum dele tenha, né? Que é uma faixa tão maravilhosa quanto o Heroes é. Assim, a história por trás de Heroes, tudo que envolve essa música é incrível, assim. E eu gosto demais. Essa é uma das minhas músicas preferidas dele, assim. Eu falei de Can You Hear Me? Heroes também tá lá em cima. Memory of a Festival, Quicksand, Word on a Wing, Lady Stardust, são as músicas que eu mais gosto dele, assim, que me pegam demais. O, o, o álbum ele abre de maneira bem intensa, né? Com Beauty and the Beast, depois Joe the Lion, que tem aquele vocal insano dele. Sons of the Silent Age, que é uma boa sequência, assim, tocar Heroes, depois o Sons of the Silent Age. É muito bom, muito da hora. Aí tem Blackout, que é boa, eu acho um pouco menos memorável, mas é legal. Aí tem Vitio Schneider, né, que é uma homenagem ao Schneider do Kraftwerk, que inclusive também homenageia o Bowie no disco do mesmo ano, que é o Europe Express, né, que eles mencionam o Iggy Pop e o David Bowie, que estavam lá em Berlim, né, fazendo seus álbuns juntos, eles se conheceram lá. E tem essa troca de homenagens entre eles. Aí vem o lado B, que é quer dizer, o lado B começa com Victor Schneider, e vem as três faixas também ambientais, né, que é Sense of Doubt, Moss Garden e Neukölln. Eu gosto muito de Neukölln, não sei se é assim a pronúncia, né, porque é em alemão. Mas eu gosto muito de Neukölln. Sense of Doubt, Sense of Doubt e Moss Garden também, mas assim, o que mostra as faixas ambientais do Heroes, elas me parecem mais dark, mais sombrias do que as do Low, assim. O Low tem essa sombredade, mas talvez pelo que vem antes, as músicas que vêm antes, elas têm mais energia. O Heroes pra mim é um disco muito mais fechado, sombrio nesse sentido. E fecha com uma grande música que é The Circuit Life of Arabia, que tem um violão de começo assim, acho que é violão, que é muito da hora, gosto muito, gosto muito. E aí ele fecha a trilogia de Berlim com o Lodger, que é um disco que eu já tive várias fases com ele também, já ouvi ele demais. Hoje eu considero ele um disco ok, melhor que o Aladdin Sane. O Lodger, ele tem essa coisa também de ter assim como fazendo Aladdin Sane, ele tem um disco de 10 músicas, onde acho que tem 5 ou 4 que eu gosto menos e 6 ou 5 que eu gosto muito, assim. Eu acho que a abertura, eu diria até que é a melhor da trilogia de Berlim, que é Fantastic Voyage, essa música é incrível.
Ele tem a música DJ, Look Back in Anger, Boys Keep Swinging. Essas 4 são muito fodas, assim. DJ é muito foda, Boys Keep Swinging é muito foda, e Look Back in Anger, adoro. Essa e Fantastic Version são minhas preferidas, assim. Que as linhas vocais dele nesse álbum são muito boas, nessa música. Aí tem Yassassin, que é em turco, né, uma palavra turca, que, cara, de novo, o vocal dele ele tá berrando, assim, é muito doido o que ele faz essa música, eu gosto. African Night Flight eu acho legal também, ela me impacta menos. E tem as 3, que é aí que tem as 4, que é Move On, Red Sails, Repetition e Red Money. São músicas que me associam muito também ao que o Iggy Pop tava fazendo, só que no Boi me pega menos. Red Money eu não gosto muito. Repetition é legal, não é tão legal, mas eu acho legal. Red Sails é boazinha e Move On também, mas elas me pegam menos. Então por isso que eu também acho o disco um pouco inconsistente. Em relação ao Low e o Heroes, por exemplo, eles são muito mais coesos, mesmo com a parte ambiental. Esse é um disco onde não tem faixas instrumentais, só que ele tem muitas faixas menos impactantes do que tem nos outros dois. E aí, olha que loucura, o Bowie, ele queria sair, né, e tudo mais, estava cansado. Ele devia um álbum para gravadora ainda, então ele fez um álbum só para poder encerrar o contrato e tudo mais. E quem diria que esse álbum seria o terceiro melhor álbum que ele fez na carreira, que é o Scary Monsters and Super Creeps de 1980. Esse álbum é fenomenal, esse álbum é fantástico, assim. Esse álbum, eu acho que ele pega tudo isso da trilogia de Berlim e eleva numa despedida boa, assim. Esse disco não é de Berlim, mas acho que as coisas do que ele fez lá, elas meio que fecham nesse disco, porque depois ele muda de fase completamente, mas elas acabam aqui, assim. A minha faixa preferida dele tá nesse álbum, que é a 6ª faixa, chamada Teenage Wildlife. Pra mim, um dos melhores vocais que ele fez na vida, instrumental brilhante, assim. Muita gente fala que essa música é tipo a continuação de Heroes, assim, a nível de, sei lá, acho que sensação musical, assim, sei lá. Mas adoro Teenage Wildlife. Esse álbum tem Ashes to Ashes também, que é a sequência de Speciality, né? Que ele fala volta a falar do Major Tom, que é muito emocionante, é muito bonito. Ele abre com o It's No Game, que assim, essa primeira It's No Game, cara, o jeito que ele berra também, vem os versos em japonês, assim, ele berrando por cima a música, assim, tipo, eu adoro quando o Boi tá nessa fase de vocal loucura, assim, ele tá cantando, mano, louco, assim. No final tem a versão dela, só que mais sutil, o Boi cantando mais tranquilo, mais reto, assim, com menos intensidade, né? Eu gosto muito do cover desse álbum, que é Kingdom Come, que é do Tom Verlaine, que é da banda Television, né? O Bowie tem uma parte nesse álbum que ele faz um agudinho que eu acho impecável, assim, eu adoro essa música. E ele tem as faixas Uphill the Backwards, que é uma faixa boa, muito, muito legal. A Scary Monsters me pega um pouco menos, a faixa título. Fashion eu acho bem boa também, assim como eu acho Golden Years, como filmes, das faixas dançantes assim dele, com um tema central, né? Fashion, Golden Years, Fame, que eu gosto. E tem Scream Like a Baby Because You're Young, que são um pouco menos impactantes, mas ainda são muito boas. Que leva esse álbum para mim, sou o meu terceiro álbum preferido dele. É um disco muito coeso, de uma linguagem muito, muito ferrada, assim. E, de novo, meio que uma despedida dessa fase do Bowie, porque depois daí, de fato, ele vem com uma nova pegada, ele vai trocar de... Ele não vai mais produzir com o Tony Visconti, vai ser com o Nile Rodgers, o próximo álbum. E meio que é o fechamento de um ciclo muito bom, onde ele fez álbuns absolutamente fantásticos aqui, tipo, que leva uma discografia inesquecível, assim. Mas ele foi... Eu vi no documentário dele, no Moonage Daydream, né, que depois dessa fase ele vai lá ele vai pra Ásia, ele vai ficar um pouco em retiro e tudo mais, assim, ele vai ficar um pouco mais recluso nesse período, porque estava reavaliando a carreira dele e tudo mais. E ele vem na busca de tentar fazer sucessos comerciais, assim. Então acho que aqui tudo, ele tem muita coisa de conceito, muita coisa de uma linguagem musical muito variada, assim, do Camaleão, mas acho que ele foi buscar o mainstream, realmente o comercial. Tava sendo thriller, era uma era da pop, da disco muito, muito grande, assim. Ele grava Under Pressure com o Queen em 82, né? Em 83 ele vai lançar o Let's Dance, que é um dos discos mais conhecidos dele, né? Que
E eu vou dizer que é um disco ok também, melhor que esses dois aqui. Mas é um disco ok. Eu tenho minhas questões com Let's Dance. Eu gosto muito, muito, muito de Modern Love. Pra mim, uma das melhores aberturas que ele fez. Acho que eu falo isso toda hora, né? Uma das melhores aberturas, melhores encerramentos. Mas é muito boa Modern Love. Eu gosto muito de Cat People. Eu gosto muito de China Girl. Eu gosto mais da versão do Iggy Pop, mas a versão do Boy também é boa. Without You, Criminal Words são legais. A música Let's Dance eu só acho ela muito longa, porque no disco ela tem 7 minutos e ela me dá uma pesada, assim. E beleza, mas aí tem o Ricochet e Shake It, eu já não gosto tanto assim. Ele já começa a entrar na fase do Boy onde eu acho ele mais. Onde eu acho que é a fase que eu menos escuto dele, que menos me interessa, digamos assim. Que é essa fase mais comercial pop dele, que vai se esticar nos próximos 2 álbuns. No ano seguinte, o Boy volta, ele volta com o álbum Tonight, que é um disco com muitos covers também, mas que já é uma nova pegada. Então tem God Only Knows do Beach Boys aqui, que é uma versão assim, bem estranha. Eu prefiro do Beach Boys nesse caso, mas não acho do Boy ruim. Tem Tonight, que se não me engano é do Iggy Pop, ele grava com a Tina Turner, boa música. Mas a melhor coisa desse álbum aqui é a abertura, que é Love in the 80. A Love in the 80 é muito boa, mas depois o disco vai pouco a pouco perdendo força. I Don't Look Down é tudo isso. I Keep Forgetting também não gosto muito. Dance With The Big Boys também não gosto muito. Acho que I Keep Forgetting eu falei. A Tumble and Turn e Neighborhood Threat também são legais, mas nem tanto. Blue Jean é uma das melhores também. Mas são discos que a gente sacou abaixo. Melhor que o Pinups, mas abaixo. Peraí. E aí ele vai encerrar sua fase anos 80 carreira solo com o disco Never Let Me Down, que eu acredito que seja o disco mais fraco que ele fez na carreira, assim. Eu vou colocar ele como abaixo, porque assim, é uma questão de expectativa. Eu não sei como é que estava a expectativa sobre o que o Boy poderia fazer. Talvez, mas esse é um disco que eu ouvia mais quando era mais novo, mas quanto mais eu escuto, menos eu vou gostando assim das coisas assim. Menos memorável ele vai ficando. Ele tem New York in Love, ele tem Shining Star. Ele tem Bang Bang, que é boa. Ele tem Glass Spider, né, que começa numa narração, depois ele vai cantar. Zeros, que eu gosto do refrão, Tonight the Zeros will sing for you. The In é legal, Time Crawl ok, Beat of Your Drum, acho que é o nome da faixa também, ok. Mas, no geral, o disco dele é um dos discos dele que menos, acho menos memorável, que menos eu tenho vontade de pegar pra ouvir. Sempre que eu escuto a discografia dele, quando chega um momento que eu já tô menos interessado, assim. E ele tinha acabado de fazer a trilha sonora do filme Labirinto, né, que não tá aqui na lista, mas que é até superior do que Never Let Me Down, acho que até o Tonight também. Mas é o Boy em baixa, assim. De novo, não é um disco ruim, pra mim nenhum álbum que o Boy fez na carreira é ruim, mas eu acho que é o disco mais abaixo de todos os 26 que tem aí que ele lançou. Aí o Boy, depois desse álbum de 87, ele vai formar uma banda de hard rock, que é o Tin Machine. Ele lança 2 álbuns, Tin Machine 1 e 2, que não foram grandes sucessos. E eu ouvi pouco também, eles não estão aí, né? Mas também não me impactaram tanto. Aí, se eu não me engano, em 92 ele vai conhecer a sua esposa, né? Casar com a Emma, e depois ele vai lançar em 93 a sua volta com Black Tie, White Noise, que é um disco que eu não gostava. Mas, de novo, quanto mais você vai escutando, melhor ele vai ficando. E hoje eu poderia colocar ele aqui como um disco excelente. Não é melhor que esses 3 aqui, mas é um disco que eu acho... Não excelente não, acho que pode ser como bom aqui. Melhor dos bons aqui. Excelente vai ter coisas ainda que eu acho bem superiores. Mas é um disco que ele vai pegando assim, ele tem uns instrumentais muito legais, assim, já é o Boy entrando numa fase mais eletrônica, que é incrível, e talvez muito subestimada. Porque muito pouco se fala dessa fase dos anos 90, o Boy é sempre lembrado pelo Zig, pelas artes ali do Aladdin Sane, até o Let's Dance ali, depois ele é muito pouco falado, até o Vir o Black Star ele é muito pouco falado, mas esse disco tem Paias Atenas, tem The Wedding e The Wedding Song, ele tem Looking for Lester, que é muito boa, que tem aquele, se não me engano, é o trompetista ou saxofonista que chama Lester Bow, inclusive. Esse disco tem I Never Let Me Down,
Tem o cover do Cream, que é I Feel Free. Tem Jump, They Say, que são ótimas músicas. É um disco bem mais regular do que o Boy fazia, assim. Mas assim, eu acho que ele não tem nenhuma música que ela faz. Tipo, esse disco não tem uma Rock and Roll Suicide, uma Word on a Wing pra mim, né? Ele não tem uma música que fala, nossa, é desse nível de impacto. Mas ele tem músicas muito boas, ele é muito bem equilibrado, eu gosto muito de ouvi-lo. No mesmo ano, ou num período muito próximo, ele fez o The Buddha of Suburbia. Não sei nem se ele até de antes do Black White Noise, né? Mas o Buddha of Suburbia, ele é bem bom. Ele é muito bom, mas eu vou colocar no ok, porque é um disco que eu, além de ter escutado menos, eu não tenho grandes memórias dele, assim, grandes recordes dele me marcando, né? Faixas que me marquem, né? Exceto a faixa que vai estar no próximo álbum, né? Que é Strangers When We Met. Não tenho muito a falar dele, tem a faixa Untitled, tem a faixa título, tem aquela Ian Fish, que é, se não me engano, encerramento, o Yuki Fish, alguma coisa do gênero, que é boa, mas ele vai entrar como o mais baixo dos OKs. Mas eu ainda lembro dele como álbum musical sonoro, eu ainda acho ele superior a esses três aqui. E aí o Bowie em 95 vai lançar o Outside, que é um álbum duplo, o único álbum duplo de estúdio que o Bowie fez na carreira, que conta a história do Nathan Adler, se eu não me engano. E, cara, é um disco muito grande, de fato. É um disco que dá às vezes pode dar uma cansada, mas de novo, é outro álbum, assim como tudo que o Bowie fez nos anos 90. Quanto mais eu escuto, mais eu passo a gostar. Tem músicas muito boas. O Hello Space Boy, absurda. Bye Bye Love, é incrível. The Motel é muito boa. A Small Plot of Land, se eu não me engano é assim que é o nome, é muito boa. A versão de Strangers When You Met é muito boa. Esse álbum tem a Outside, que é You Take Us Outside, que é muito... Pô, eu gosto demais dessa música. É um disco muito bom, muito bom. Ele não é melhor do que... Mas ele, assim, acho que... Como eu falei, eu gosto dos álbuns, acho que ele tem uma inconsistência por ser muito grande, ter faixa de transição e tudo mais. Eu ainda acho que ele vai entrar aqui. Mas, de novo, o Bowie não tem álbum ruim. Esse álbum é muito bom. Todos esses álbuns são muito bons. Alguns eu acho mais inconsistentes, mas ainda é pelo que tem de bom, eu acho ele superior a outros, que são mais consistentes, por exemplo, né? Mas acho que é isso pro Outside. Seguindo agora pro Earthling. Esse sim, esse quando eu escutei a primeira vez já me bateu de cara. Eu falei, isso aqui é incrível. Eu pulei, acho que quando eu fui até o Let's Dance, eu pulei direto para isso, porque eu achei a capa muito da hora e eu quis escutar. Que é o Earthling, The Hatches, né? E esse álbum é um álbum meio que de drum and bass. Uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, eu gosto muito de como o Bowie passa a cantar as músicas dos anos 90, assim. Viu com a impressão de que ele sempre tá cantando meio que fora do ritmo, assim. Mas funciona, encaixa de maneira muito, muito boa, assim. Eu não sei explicar. Mas eu sinto que a voz dele sempre parece que soa diferente dentro da música, assim. Soa meio que destoando da música, mas aos poucos você se acostuma com isso e isso vai ficando muito bom. E o Earthling faz isso muito bem, porque é o Bowie cantando com toda aquela suavidade dele nos 90, num drum and bass, que tem Little Wonder, que é muito boa, que tem Battle for Britain, que é muito boa, que tem The Last Thing You Should Do, que é muito boa. O hit desse álbum, né, que é I'm Afraid of Americans, Law, que é Earthlings on Fire, se eu não me engano. Esse disco é excelente, eu considero ele inclusive melhor do que o Heroes. Uma das melhores coisas que o Bowie fez nos anos 90. Seguido para mim, o que para mim é a melhor coisa que ele fez nos anos 90, que é o álbum Hours, que eu acho, eu vou falar que os mais subestimados do Bowie, Space Oddity é muito subestimado, Scary Monsters é subestimado, o Bowie de 67 é muito subestimado, Station to Station é subestimado, mas esse aqui eu acho que é o mais subestimado, cara. Eu acho esse álbum muito, muito bom. Eu acho esse álbum excelente, inclusive eu gosto mais... Cara, eu pego mais ele pra ouvir do que esses, eu acho, talvez. Eu vou... Não, não é não. Não vou exagerar não. Ele tá aqui. Esses sete aqui ainda são mais difíceis de bater, mas o Hours, ele é muito bom, assim. Acho que ele é o álbum que mais, assim, onde escutando as músicas ficaram comigo muito rapidamente, né, no Hours. Ele tem Seven, Thursday's Child, ele tem Survival,
ele tem Something in the Air, ele tem If I'm Dreaming My Life, que é linda, ele tem The Pretty Things Are Going to Hell, ele tem a What's Really Happening, ele tem a instrumental Brilliant Adventure e um grande final que também é muito pouco falado, que é The Dreamers, né? Que é The Last of the Dreamers. Eu acho um disco incrível, eu acho muito subestimado, tem que ser dado mais carinho e atenção pro Hours. Tá entre os meus álbuns preferidos deles, até agora aqui em 8º lugar, né? Agora, esses 4 que faltam aqui, né? Os 4 álbuns do Boi do século XXI, realmente ele parou de fazer discos com tanta frequência, né? Mas ele fez 4 álbuns maravilhosos para fechar a sua carreira, né? O primeiro deles é o Hidden, falam que tem a ver com 11 de setembro, né? Que é um álbum de 2002, que é um álbum que foi um dos últimos que eu passei a escutar com mais frequência dele. Um dos últimos, assim. Talvez o último. Mas, de novo, quanto mais eu escuto, melhor ele fica. A música Afraid é incrível. O final com a faixa Hidden é impecável. A faixa Slow Burn, faixa Sunday, Cactus, I'd Be Your Slave, aquela 5.15, 2.15, And the Angels Have Gone. Tem a I Took a Trip na Gemini Spaceship. Tem a Better Future. Assim, é um disco incrível, a sonoridade dele é melhor do que o Warriors. Esse sim eu poderia dizer que tá aqui ele subiu no meu ranking para as cabeças. Eu gosto mais dele do que do Low e do Young Americans. Hoje eu escuto ele com mais frequência, gosto mais de escutá-lo do que outros. É um álbum, para mim hoje é inesquecível, assim, o Hidden é maravilhoso. E partindo para a reta final, o álbum antes do maior hiato da carreira dele, né, que é o Reality de 2003. É um disco maravilhoso, assim. Mas esse, ao contrário dos outros, eu já gostava muito dele e só fui passando outros na frente conforme passando o tempo. Fui passando a gostar menos do Reality com o tempo. Assim, não que eu goste nada dele, mas hoje eu tenho menos carinho por ele. Por isso que inclusive ele vai entrar no melhor dos bons aqui. Reality é maravilhoso. Ele tem a faixa Days, ele tem o cover de George Harrison, Try Some Bison. Ele tem o Bring Me The Disco King, que é maravilhosa. A faixa Reality é maravilhosa. A abertura com o Nuclear Star é maravilhosa. Fall Dogs Bomb the Moon, ou Fall Bomb Dog the Moon, ou algo assim. Também é muito boa. She'll Drive a Big Car. Tem a Looking for What? Não, Looking for Water não. Não lembro o nome da outra música. Talvez seja isso. Mas é um álbum muito bom. É Pablo Picasso, que eu acho muito boa, que se não me engano é do Pixies, o cover. É um disco do Bowie, assim, onde um dos melhores misturas de álbuns com muitos covers e autorais que o Bowie fez, assim. Um álbum muito coeso, de novo em sonoridade. Ele é bem diferente dos anteriores. Acho que ele lembra mais o Hours do que o Hidden, mas é maravilhoso. E agora o disco talvez que o Bowie traga uma nostalgia, né? Uma capa lembrando Heroes. 10 anos de ato, The Next Day, o Bowie provavelmente já não estava com a saúde mais 100%, esse álbum é de 2013, o Reality de 2003, então ele ficou 10 anos, mas ele volta com 14 belíssimas faixas, cara. The Next Day é outro nível, eu colocaria ele aqui. Eu acho que eu vou mudar isso aqui, inclusive. Eu acho que o Young Ranks é melhor que o Low pra mim. Mas o The Next Day vai entrar bem aqui, o nono, né? No top 9, né? É um disco desses que, assim, esse me bateu de cara também, que toda vez que eu escuto é maravilhoso. Will Set the World on Fire, Heat, The Next Day, Dirty Boys, a maravilhosa The Stars Are Out Tonight. Eu vejo gente falando que a gente considera essa música a melhor música do Bowie, já teve amigos que falaram que é incrível. How Does the Grass Grow, tem a Valentine's Day, Where Are We Now. Cara, as músicas do Next Day são, assim, é uma coesão ali uma junção de dançante com essa coisa dele dos anos 90 de cantar meio destoante da música, assim, que me pega muito, assim. É um disco maravilhoso que vai, na verdade, ser o 10º lugar, porque o Black Star vai entrar dentro do top 10 também.
E vamos encerrar com ele. Black Star, o disco de despedida do Bowie, que ele gravou já, né, já no fim da sua vida, que vai completar 10 anos, agora em janeiro, né? 2 dias após 2 dias antes da morte do Bowie, no dia do seu aniversário, né? De 69 anos, se não me engano. Black Star é um disco que eu não gostava. Eu poderia, se fosse, sei lá, 2 anos atrás, três, eu poderia colocar ele até como abaixo, como ok. Eu não tinha nada, não tinha esse carinho, mas eu fui pegar um gosto pelo Black Star que eu não consigo explicar, assim. Black Star se tornou um dos discos que eu mais gosto do Bowie, assim. A faixa Dollar Days tem um dos saxofones, possivelmente o melhor saxofone que ele aplicou numa música em toda a sua vida, assim. A faixa Black Star é maravilhosa, é um épico de 9 minutos, é um álbum que lembra muito Station to Station, para todos os efeitos, né, para efeito de quantidade de músicas, para efeito de, assim, de quanto sombrio ele é, assim. Ele tem a faixa Tis a Pity She Was a Whore, que é muito. Achei o instrumental dessa música e ele cantando, pô, incrível. Lazarus, que é talvez a mais. Não vou dizer pop, né? Mas acho que é a mais coesa do álbum, assim. Tem Sue, tem Girl Love Me e tem o encerramento que I Can Give Everything Away, que encerra aí a discografia do Bowie. E esse álbum vem para o meu sexto lugar. A gente fecha assim toda a discografia do Bowie, que é o meu artista preferido para mim, é o maior artista do século XX, o maior artista musical que eu já escutei em toda a minha vida, de todos os tempos para mim, que deixou um legado. É só você ver essa imagem, assim, todas as capas dele eram muito fodas, assim, que é brilhante, meio que uma homenagem também a ele como o grande artista que ele foi para mim, assim, o que ele representa para mim musicalmente, artisticamente, como forma de se reinventar e você buscar, né, mudanças sonoras, buscar novas coisas assim e, e tentar assim, resultado acreditar em você, né? Tipo, acreditar no que você pode, no que você é capaz de fazer, no que você compreende, que você vê. Assim ficou a tua lista final e Bowie, que vai fazer agora 10 anos da sua morte, que esteja em paz onde ele quer que esteja. E é isso. E obrigado por ter assistido. Falou.